Olá, meus amores, vamos fazer a correção da página 31 da apostila até a página 35, ok? Como ficaria a questão E? O depoimento de Maurício de Souza, caso fosse escrito por outra pessoa. Olha só, aqui ó, está sendo contado por ele, né? Como que a gente mudaria se por outra pessoa, alguém falando de Maurício de Souza? Aqui ele está falando de si mesmo. E como ficaria essa escrita se outra pessoa estivesse falando do Maurício de Souza, né? Ó, aqui ele está dizendo: meus pais sempre traziam gibis e livros. Como que a gente mudaria se fosse... Ele está contando de si mesmo. Como que a gente vai mudar outra pessoa falando do Maurício de Souza, do seu relato? Então aqui, ó, em vez de colocar meus pais, seriam seus pais, os pais de Maurício. Sempre traziam gibis e livros para casa. Tracy Brucutu, Dick Tracy, Spirit, Capitão Marvel, Ferdinando, Corto Maltese. Foram meus quadrinhos. Aqui a gente tem que mudar, ó. Foram seus quadrinhos na infância, mas logo senti que só os quadrinhos não bastavam. Comecei, ou seja, começou, a gente está mudando a pessoa do discurso. A gente está passando, aqui ó, está em primeira pessoa. Ele começou, né? Comecei, então agora a gente vai passar para a terceira. Começou a ler livros de Monteiro Lobato e de Machado de Assis, ok? Então é assim que vai ficar, ó. Seus pais sempre traziam gibis de livro para casa, né? E aí vai citar todo aquele fragmento lá. Foram seus quadrinhos na infância. Mas logo sentiu que só os quadrinhos não bastavam. Começou a ler livros de Monteiro Lobato e Machado de Assis. Então, o que a gente mudou aqui, ó? De meus foi para seus pais. Depois, o que mais foi mudado? Ó, foram seus quadrinhos, em vez de lá tá meus quadrinhos, a gente mudou para seus quadrinhos. Mas logo na infância, sentiu, lá tá senti, a gente vai mudar para sentiu, que a gente tá mudando a pessoa do discurso de primeira para terceira, que só os quadrinhos não bastavam. Comecei, lá tá comecei, a gente vai mudar para começou. Começou a ler livros de Monteiro Lobato e de Machado de Assis, ok? De que revista em quadrinhos você mais gosta? Aí é uma questão pessoal, Turma da Mônica, Marvel, Homem-Aranha, né? Você tem que aí colocar a sua resposta pessoal. Releia o que disse Eva Funari e faça as atividades. Então, é outra escritora lá da entrevista. Minha mãe dava importância para os livros, contava histórias, o que eu acho que faz muita diferença. Um dos livros que mais me marcou foi Neuve Novelle, Novas Novelas, de Hans Christian Andersen. Desculpa. Essa coisa de fantasia influenciou a minha obra. Olha só, então aqui a Eva Funari está dizendo sobre os livros que ela lia, né, principalmente, né, durante a sua vida, e aí ela se tornou uma escritora. Então esses livros que ela leu durante a vida dela, né, ajudou com que ela se tornasse uma escritora, né? Quem era a pessoa que contava a história para Funari? Quem era? Olha aqui, ó, minha mãe. Então olha só, a mãe da escritora. Quem em sua casa conta ou já contou histórias para você? Quem aí na sua casa, crianças, conta história para você ou já contou quando, né, no período da infância? É pessoal, aí você vai dizer seu pai, sua mãe, seu tio, avós. Circule o título do livro que mais marcou a infância da escritora Eva Funari. Qual é o livro que ela citou aqui? Ela citou, ó, um dos livros que mais marcou, Neuve Novelle. Essa pronúncia eu não tenho certeza se está certa do francês. Então esse aqui é o livro, a obra, né, que era para circular, só circular aqui. O título do livro aparece, qual é a pontuação que está sendo usada aqui, ó, qual é a marca
da pontuação entre aspas. Então, escreva aí entre aspas. A tradução do livro para o português está entre... Que sinal é esse que está aqui? Que pontuação é essa? Parêntese. Escrevam aí, parêntese. Segundo Eva Funari, o que influenciou as obras que ela escreveu? Olha lá. O que é que influenciou? A fantasia influenciou a minha obra. Está escrito aqui. Então, olha lá. A fantasia da obra de Hans Christian influenciou os livros que a Eva Funari escreveu. Você conhece alguma história do escritor Hans Christian? Quais? Você conhece alguma história? Você vai escrever aí se você já leu alguma coisa do autor Hans Christian. Como ficaria o depoimento de Eva Funari? Como se fosse escrito por outra pessoa. A mesma coisa que nós fizemos lá no exercício E da anterior, do E do 14. Então, vamos lá, ó. Agora é o F. A gente vai mudar a escrita. Olha só, lá tá dizendo, a minha mãe dava importância para os livros. Então, a gente vai mudar, sua mãe dava importância para os livros. Contava história, o que achava que fez muita diferença. Um dos livros que mais lhe marcou, lá tá escrito assim, ó. Me marcou. Um dos livros que mais me marcou foi... Então, a gente vai escrever para a terceira pessoa que lhe marcou foi Neuve Nouvelle. Essa coisa de fantasia influenciou... Lá está escrito a minha obra. Então, a gente vai colocar influenciou a sua obra, porque nós estamos contando sobre a Eva Funari. Nesse texto, ela está contando dela mesma. A atividade está pedindo para nós contarmos sobre ela. Então, essas foram as mudanças que o texto precisava constar, aparecer, tá bom? Essas são as mudanças que precisavam ser feitas.